Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, aluno de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre outros temas que gostaria de ver por aqui divulgado, deixe seus comentários que retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like no vídeo, ajude a divulgar essa ideia. Estou sempre publicando novos conteúdos por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, então, hoje o nosso primeiro elemento de circuito, resistores. Uma coisa importante, esse elemento ele não vai funcionar sozinho. Ele precisa estar ligado a outros elementos. Mas, como eu tenho dito para vocês, eletricidade é uma colcha de retalhos, ou seja, você vai pedaço por pedaço, depois compõe tudo. Resistor, isso é um resistor. Se você pegar o seu ferro elétrico, é um resistor. Se você pegar o chuveiro elétrico, é um resistor. Detalhe importante, resistor, se você observar essa lâmpada por dentro, você vai perceber que é nada mais, nada menos que um pedaço de fio. Mas isso também é um pedaço de fio. Qual é, afinal, a diferença entre os dois? Primeira coisa importante, o que são resistores? São dispositivos que convertem energia elétrica em energia térmica. Energia elétrica que ele vai receber da fonte, do gerador, e ele converte essa energia elétrica em energia térmica, ou também conhecido com o nome de calor. Então, energia térmica, calor. A forma como isso ocorre é chamado de efeito Joule. Então, o resistor é um tipo de elemento de circuito elétrico que converte a energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Moçada, comece a entender uma coisa que é o seguinte. Quem vai levar a energia elétrica para o resistor, para a lâmpada funcionar, é a corrente elétrica. Um detalhe muito interessante nessa parte da eletrodirâmica é que o fio, ele é o transmissor, ele é o elemento que vai levar essa energia elétrica, quando eu conectar, até a lâmpada. Não se esqueça que pelas aulas anteriores de corrente elétrica, nós vimos o seguinte. O fio metálico, ele é composto de átomos. Então, por exemplo, se o fio é de cobre, você tem átomos de cobre. Os elétrons das últimas camadas é que vão fluir pelo interior do fio e nós vamos ter o que chamamos de corrente elétrica. Esses elétrons, quando eles se movimentam, eles colidem contra os átomos. E aí nós temos um efeito interessante. Se você pegar uma das suas mãos, manter ela parada, pegar a outra mão, fazer um movimento e bater forte, você vai perceber que sua mão esquenta. O que aconteceu aqui em termos de transformação de energia? Energia muscular, convertida em energia cinética através de um trabalho realizado pelos seus músculos. Quando essa mão colide contra a outra, essa energia cinética vira energia térmica, devido à colisão. Moçada, algo praticamente igual acontece no interior do fio. Os elétrons, no seu movimento pelo interior do fio, colidem contra as moléculas, contra os átomos que constituem o fio, e essa colisão gera calor, efeito térmico, ou também conhecido como efeito Joule. Isso é o que caracteriza os resistores. Bom, e aí vem o seguinte, nós, seres humanos, evidentemente, vamos aproveitar essa energia. A gente não perde nada. Quais são os aparelhos que você tem na sua casa que funcionam graças a isso? O ferro elétrico. O ferro elétrico, moçada, nada mais é do que uma chapa metálica à base de tungstênio em que o efeito térmico é acentuado. Ele esquenta muito. Você tem o chuveiro elétrico, outro exemplo. Você tem as torradeiras, os fornos elétricos que você tem em casa. São exemplos de resistores. No caso da lâmpada incandescente, uma lâmpada como essa daqui,
nós temos o seguinte, nós temos um filamento no interior dela, normalmente esse filamento é de tungstênio, veremos daqui a pouco que o tungstênio é um dos elementos em que esse efeito é bastante acentuado. A corrente elétrica passa pelo fio, energia elétrica convertida em energia térmica, esse fio vai ao rubro, vira a brasa, já começa a emitir luz. Normalmente a gente coloca um gás aqui dentro que aquecido ajuda na iluminação e aí você já tem um dos primeiros elementos. A lâmpada incandescente ela está em desuso, uma vez que desenvolvemos lâmpadas com tecnologia, digamos assim, em termos de aproveitamento muito melhor, como as lâmpadas de LED, por exemplo. Detalhe importante, nós não vamos ficar desenhando esses equipamentos. Às vezes vocês vão ver em alguns circuitos nos exercícios que até vem, mas não é comum. Então nós vamos ter uma representação. Esses elementos serão representados da seguinte maneira. Símbolo mais tradicional e que assusta muita gente. Esse símbolo aqui. Isso é o símbolo que eu vou ter para resistor. Mas é comum também aparecer símbolos como um retângulo com a letra R no interior dele, ou até mesmo uma bolinha com um xizinho, também é um símbolo que você pode adotar para resistor. Moçada, outra coisa importante. Você viu que eu desenhei aqui o segmento de reta e o resistor. Bom, na verdade, nós vamos ter o seguinte. Nós temos um fio que é chamado de fio ideal, que é o fio que vai levar energia para o resistor. Normalmente no papel a gente representa ele assim. E o resistor, que é esse símbolo. Detalhe importante. Moçada, os dois são fios. Se você pegar a tabela química, ela tem mais ou menos essa cara, e você tem o seguinte. Vamos dividir em 3 partes. Aqui do lado esquerdo, você tem os chamados metais. Aí nós temos aqui uma transição que são os semimetais e aqui os não metais. Muito bem, os bons condutores de eletricidade estão aqui, que são os metais. E acontece o seguinte, nós temos uma quantidade razoável de condutores. E aí acontece o seguinte, o espaçamento entre os átomos num determinado tipo de fio, ele pode ser maior ou menor. Logo, o efeito térmico gerado pela corrente elétrica quando passa por essas reentrâncias pode ser maior ou menor. Então, um detalhe importante, nós temos 2 situações muito interessantes na eletricidade. Nós precisamos conduzir a energia elétrica lá da usina até chegar nas cidades, até chegar no resistor. Para isso, eu vou usar um fio em que o efeito térmico é alto ou baixo. Pense. Evidentemente, você já sabe a resposta. O efeito térmico deve ser o menor possível, uma vez que eu quero que aquela energia produzida lá chegue até as cidades. E nós temos, dentro da tabela química, alguns elementos que faz essa condução praticamente de graça. Evidentemente que aquele material, aquele aparelho que eu quero utilizar o efeito térmico, ou seja, o aquecimento, eu vou usar materiais metálicos em que esse efeito é mais acentuado, como por exemplo o tungstênio é um tipo de metal em que a corrente elétrica, quando passa por ele, converte muita energia elétrica em energia térmica. Já o cobre, por exemplo, é um tipo de condutor que é interessante na transmissão. Então, repare uma coisa, fio metálico, ele funciona ao mesmo tempo como um bom condutor, mas também um bom dissipador de energia. E aí eu vou, evidentemente, aproveitar as 2 situações. Quando o fio é ideal, nós vamos ter uma situação bastante interessante que é o seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui, chamar de A, esse ponto aqui, chamar de B, para o fio ideal, a DDP, U de A para B, consumida por ele, vai ser 0. Se você abrir a DDP, ela é VA menos VB, que é igual a 0. Daqui eu vou tirar que o potencial de A é igual ao potencial de B. Isso vai ser muito comum nos circuitos que eu vou desenhar a partir de agora. Ou seja, fio ideal, de um ponto ao outro, a corrente elétrica passa, mas não há consumo. O potencial preserva em toda a extensão do fio. Isso vai ser muito importante. Já no fio resistor, onde eu tenho o efeito Joule, se você pegar um ponto A aqui, um ponto B aqui, não se esqueça que quem passa aqui é a corrente elétrica levando energia. E a corrente elétrica chega em A com um pacote de energia, passa pelo resistor
que dissipa energia elétrica, converte em calor, logo quando passa pelo ponto B, a energia elétrica da corrente vai estar menor. Estando menor a energia da corrente elétrica, o potencial de B é diferente. Então, para essa situação, nós temos VA diferente de VB. Essa é a parte introdutória que define esse primeiro elemento de circuito. Ok? Muito bem, próximo passo, definir a chamada lei de Ohm. Veja bem, vamos supor que você tem aqui um resistor R. Então, repare, moçada, que aqui já se mistura duas coisas. Fio ideal, fio não ideal. Efeito térmico desprezível, efeito térmico considerado. Muito bem. Vamos supor que você tem, então, um resistor. Evidentemente que ele não funciona sozinho, tem que ligar a uma fonte. Essa fonte vai dar para ele uma DDP. Então, nós temos entre os extremos A e B uma DDP-U. A corrente elétrica vem trazendo energia, vai passar pelo resistor. Detalhe importante, muita gente confunde, acha que a corrente elétrica do lado de cá é menor. Moçada, o resistor não consome as cargas da corrente elétrica. O resistor consome a energia da corrente elétrica. Então, se eu tenho aqui 100 elétrons, do lado de cá eu vou ter 100 elétrica. Do lado de cá é a mesma do lado de lá. Isso sempre vai acontecer. Muito bem. O que acontece? Nós definimos a parte quantitativa de resistores como sendo a relação entre essa DDP consumida por ele, U, lembrando que é U de A para B, eu tenho um potencial VA, eu tenho um potencial VB, isso é a DDP, dividido pela corrente elétrica I. Essa relação é a chamada primeira lei de Ohm. Detalhe importante. Qual seria a unidade de R dessa resistência? Repare, a unidade vai ser a unidade de voltagem, que é volts, DDP, volts, V, pela unidade de corrente elétrica, que é amperes, simbolizado pelo A. Essa relação, em homenagem a ele, George Simon Ohm, que era um físico francês, que trabalhou muito com resistores, nós vamos homenageá-lo e a unidade de resistência vai ser o Ohm. E aí tem um probleminha. Repare, volt é V, ampere é A. Ohm deveria ser O. Só que tem um problema. Se eu escrever uma resistência, por exemplo, de 100 ohms, fica aparecendo o número 1000. Então, o que eles fizeram? Fizeram o seguinte. Esse Ohm, que é a unidade de resistência, será representado pela letra grega ômega. Porque parece que é aquela letra da ferradura, para quem já viu. Então, a unidade de resistência, volts por amperes, é Ohm, OHM, porém o Ohm é representado pela ferradura, letra grega, ômega. Detalhe, você não vai falar assim, é uma resistência de 100 ômegas. Não, você vai dizer que é uma resistência de 100 ohms. Moçada, um detalhe importante. Essa definição da resistência, ela é quantitativa. Agora, preste atenção numa coisa. Em geral, todo tipo de material tem resistência. Se você pegar você mesmo, você tem resistência elétrica, ou seja, você impõe dificuldade ao movimento das cargas. Se você pegar a parede, ela tem resistência. Agora, nós consideramos resistores aquela resistência que tem a propriedade, a característica de converter energia elétrica em energia térmica. Na verdade, a corrente elétrica, quando passa pelo nosso corpo, gera alguns efeitos fisiológicos, como o choque, por exemplo. Evidentemente que, dependendo dessa corrente elétrica, você pode ter queimaduras, obviamente, mas nós não somos resistores. Nós temos resistência elétrica, mas não somos resistores, a não ser que você enfie 2 dedos na tomada e acenda. Ficou claro isso? Moçada, essa equação a gente costuma passar o I para cá multiplicando e ela fica a equação U igual a R vezes I. Nós chamamos isso de equação do URI. U igual a R vezes I, a equação para resistor. Uma coisa importante sobre a lei de Ohm é o seguinte. Não se esqueça que esse resistor ele é metal. E que, como ele aquece, tem um outro fenômeno físico associado, que é a dilatação térmica. Moçada, no fio de tungstênio, a temperatura costuma chegar a 2000 graus Celsius.
Essa variação de temperatura, por exemplo, no ambiente para 2000 graus Celsius, tem um efeito térmico significativo. Ou seja, é comum o fio dilatar, ele aumenta o comprimento, e até mesmo ele ficar mais grosso, uma vez que também pode dilatar superficialmente. Então, essa alteração do comprimento, ou até mesmo da área da seção transversal do fio, faz com que a resistência elétrica mude. Veremos já já que a resistência ela é função do comprimento. Afinal de contas, creio que é fácil de você entender que se eu tenho um fio de um determinado comprimento, ele vai ter uma resistência. Se eu pegar um fio desse com um comprimento 100 vezes maior, a resistência dele vai ser diferente. Então, o que acontece? Aqueceu, dilatou, muda o comprimento, muda a resistência. Na primeira lei de Ohm, nós vamos desprezar esse efeito. Ou seja, nós vamos considerar que o efeito de dilatação é desprezível. Se isso acontece, essa resistência, quando você muda a DDP, porque você pode ligar esse resistor numa tomada de 60 volts, numa tomada de 110 volts, numa tomada de 220 volts, ou seja, essa DDP ela pode ser variável. E, evidentemente, essa DDP variável pode gerar uma corrente elétrica maior ou menor, mas a resistência ela permanecerá constante. Nós não vamos levar em conta o efeito de dilatação nessa situação. Permanecendo a resistência constante, é possível você colocar essa equaçãozinha num gráfico da DDP pela corrente elétrica e repare que nesse caso isso vira uma funçãozinha do primeiro grau sem o coeficiente linear, logo isso será uma reta que parte da origem. Um detalhe importante, se você calcular a tangente de inclinação dessa reta, lembrando lá da cinemática, tangente é a divisão de ordenada pela abscissa. Então, a tangente de inclinação desse ângulo é U sobre I, e U sobre I é a resistência. Mais uma vez, nesse caso, essa resistência é o coeficiente angular da reta, que é a tangente. Ela é constante, ela não varia. Importante isso. Outra coisa importante, moçada, olha só, eu estou aqui com uma lâmpada, que é um resistor, está na minha mão, está ligada? Não. Ela deixou de ter resistência elétrica? Não. A resistência dela está aqui. Essa resistência, ela é diferente de zero, ela não é igual a zero. Tem DDP nela agora? Não. Tem corrente elétrica nela agora? Não. Então, um detalhe importante, apesar de eu ter definido a resistência como a DDP pela corrente, a resistência não depende de nenhum dos dois. Ou seja, ela é uma característica do material. Claro, jogou a DDP, você vai ter uma corrente elétrica, a relação entre essa DDP e a corrente me dá o valor da resistência. Beleza? Próxima definição sobre resistores, extremamente importante. Muito bem, a resistência ela não depende da DDP nem da corrente elétrica. Mas o fato é, do que depende a resistência elétrica afinal? Pense o seguinte, como eu te disse agora há pouco, se eu tenho um fio desse comprimento e eu tenho um fio maior, me parece meio óbvio que quanto maior o pedaço do fio, ou seja, quanto maior o comprimento, mais resistência ele tem. Então nós diríamos que a resistência ela é função do comprimento, numa relação direta. Ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Faz sentido isso? E a grossura? A grossura do fio tem a ver? Tem. Importante isso. E atenção, quando você vai construir edificações, casas, prédios, é sempre importante a presença de um engenheiro elétrico para poder fazer o cálculo dos possíveis equipamentos que você vai ligar. Cuidado com instalações elétricas clandestinas ou mal feitas. Efeito térmico pode acontecer e pode gerar incêndios. Isso é importante. Vamos supor que você tem 3 pedaços de fios. Um primeiro fio de comprimento L e grossura A. Atenção, essa grossura ela é chamada seção transversal do fio. Então imagine o seguinte, você tem aqui um pedaço de fio, então se você fizer um corte aqui agora, você vai ter a seção transversal do fio. Essa seção transversal, esse fundo do fio, ele é circular. É uma circunferência aqui. E atenção, essa seção transversal ela tem uma área. A gente chama isso de área de seção transversal. Inclusive, se você precisar, essa área é πr², que é a área de circunferência.
Então isso é a seção transversal, o corte do fio. Muito bem, então considere aqui que eu tenho esse fio de comprimento L e a área de seção transversal πr ao quadrado. Um segundo fio de comprimento L1 maior, da mesma grossura, como a gente acabou de ver, quanto maior o fio, maior a resistência. E agora vem a pergunta, suponha que você tem esse fio e esse de mesmo comprimento, porém esse é mais grosso do que aquele, ou seja, a área de seção transversal dele é maior. Qual vai ter maior resistência? O mais fino ou o mais grosso? Isso gera uma certa confusão. Eu vou citar um exemplo, de novo eu vou recorrer à parte hidráulica para poder te convencer. Observe, vamos supor que você tem uma caixa d'água cheia de água e você faz dois canos, um aqui e outro aqui. Por exemplo, esses canos têm grossuras diferentes. E aí você vai deixar vazar água. Repare que esse aqui tem uma área de seção transversal A1 menor e esse aqui tem uma área de seção transversal A2 maior. Então, claro, aqui vaza mais água. Vamos pensar na resistência imposta por esses dois canos à água. Se você pensar o seguinte, aqui vaza mais água. Logo, a resistência imposta à água, ela é maior ou menor? Ela é menor em relação a esse cano do lado de cá. Ele é mais fino, então ele impõe mais resistência à água. Repare que quanto maior a área da seção transversal do cano, maior área, menor resistência imposta ao fluxo de água. Ou seja, são relações inversas. Maior a área, menor a resistência. Mostrada mais uma vez na eletricidade é a mesma coisa. Lá flui moléculas de água, aqui flui elétrons. Então a resistência imposta ao fluxo de elétrons, ela é inversamente proporcional à área de seção transversal. Mostrada, eu vou juntar tudo isso. Resistência é proporcional ao comprimento e é inversamente proporcional à área. Quando eu junto tudo isso, eu crio uma equação que é dado por comprimento inversamente proporcional à área, e aqui tem um fator de correção que é uma constante. Isso é muito comum na física. Esse fator de correção é chamado de resistividade elétrica do material. Atenção para isso, muito importante. Repare, eu tinha que de alguma forma envolver o material do fio. Lembre-se da tabela química, nós temos uma infinidade de elementos. Cada elemento da tabela química tem a sua resistividade. Detalhe importante, você pode pegar um fio de cobre, você pode pegar um fio de tungstênio da lâmpada. Os dois têm resistividades diferentes. Mesmo que você pegue dois fios de cobre, um desse tamanho e outro 10 vezes maior, a resistividade é a mesma. Ela é uma característica do cobre. Então isso não muda. Você pode ter um fio de cobre de qualquer comprimento, de qualquer área, que a resistividade dele é uma característica do material, ou seja, é uma constante que depende apenas do material. Então não vai importar o tamanho, não vai importar a grossura. Ok? Isso é importante. Moçada, essa equaçãozinha aqui o pessoal costuma emendar um pouco as coisas. E repare que fica resistência igual resistividade, essa letra é a letra grega ρ, LA, comprimento pela área de seção transversal, emenda tudo isso, você já sabe o que vai virar. Beleza? Divirta-se aí. Muitos chamam isso aí de segunda lei de Ohm. Qual seria a unidade da resistividade? Repare, a resistividade ela é a resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Se você coloca as unidades conhecidas, você vai ter ohms vezes metro quadrado por metro. Quadrado com metro corta. Daqui você tira que a unidade da resistividade no sistema internacional é ohm vezes metro. Essa é a unidade da constante. Mostrado um detalhe importante. Os elementos bons condutores têm essa resistividade, repare. Quanto menor a resistividade, menor a resistência do material. Então os bons condutores têm resistividade muito baixa. Você vai ver que a ordem disso daí é por volta de 10 elevado a menos 6. Veremos em exercícios. Muito bem, lá vem a eletricidade com as suas múltiplas equações. Observe um detalhe. Potência no resistor. Vamos supor que você tem aqui um resistor R. Atenção, moçada, ponto A, ponto B. A partir de agora, esses pontos são chamados de terminais. São esses pontos que você vai ligar na tomada. E aí você vai ter a DDP. Lembrando que quando
você tem a DDP, ela se relaciona com a resistência e com a corrente pela equação do Uri. Lembrando da aula passada, eu desenvolvi uma equação chamada de potência. E você deve estar lembrado que a potência elétrica era dada pela equação do π. Potência igual a I vezes U. Moçada, olha só, é possível relacionar essas duas coisas. Olha o que eu vou fazer. Eu poderia pegar o U do Uri e jogar no U do π? Posso. Se eu fizer isso, fica potência igual a I que multiplica U, que é R vezes I. Daqui eu tiro que potência é igual a R vezes I ao quadrado. Gera uma equação que eu chamo de πI. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Atenção, moçada, essa é uma equação para resistores. Observe que eu usei a equação do resistor, que é o Uri. Ok? Potência elétrica geral, π. Potência no resistor. Pode ser usado o π, mas também pode ser usado o π. Mas eu poderia também fazer o seguinte, em vez de jogar o U do Uri no U do π, eu poderia jogar o I do Uri no I do π. Se eu fizer isso, vai ficar o seguinte, potência igual I no Uri é U sobre R. Fica U sobre R vezes U. Essa equação vira potência igual U ao quadrado sobre R. É mais uma equação que pode ser útil de potência elétrica nos resistores. E aí você pensa o seguinte, eu posso usar qualquer uma delas. Na verdade, nós vamos ter uma situação um pouco, digamos assim, complicadinha. É muito comum exercícios de eletricidade com resistores, ele fazer mudanças de alguma das grandezas envolvidas. Repare uma coisa, você tem Uri, π, πI e πur. 4 equações, em que essas equações só têm 3 valores por vez, mas nós temos 4 medidas. Potência, resistência, DDP e corrente elétrica. É muito comum o exercício de eletrodinâmica fazer o seguinte, eu pego um resistor, ligo ele na tomada de 110. Aí eu tiro do 110, passo para o 220, claro, desde que esse resistor suporte. Moçada, repare, você mudou a DDP, mas você não mudou a resistência está aqui dentro. Quem vai mudar também? A corrente elétrica muda? A potência elétrica vai mudar? Essa é uma situação. Mas é comum mudar, às vezes, a própria resistência do material e manter a DDP. Vocês verão em breve nos exercícios da apostila que essa é uma situação muito comum nos exercícios. Mudar algum desses valores para ver o que acontece com os outros. E aí eu já vou te dar uma dica de ordem geral quando isso acontecer. Não adianta você ter apenas Uri e π para poder fazer isso. Você vai ver que, dependendo da situação, essas duas equações serão importantes. Eu diria para você o seguinte, se você pegar a equação errada, quando ele fizer essa mudança no circuito, você corre o risco de errar o exercício. Eu vou citar um exemplo. Eu vou citar o exemplo do chuveiro elétrico, para você entender o que eu estou dizendo. Muito bem, como é que funciona o chuveiro? Olha só, para falar sobre ele, eu vou precisar definir uma coisa chamada reostato, que é uma resistência variável. Veja bem, é uma resistência, só que, em geral, ela é grande e você tem um regulador do tanto que você quer que funcione. Por exemplo, o chuveiro é um tipo de aparelho que é um reostato. Vários são os aparelhinhos que são reostatos em circuitos elétricos. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem uma resistência muito grande, e aí você tem uma chave móvel. Repare que essa chave ela pode se deslocar à direita e esquerda, e quando ela se desloca à direita e esquerda, ela vai colocar mais ou menos resistência em funcionamento. Vamos supor que você vai ligar os terminais A e B à tomada. Então, aqui vai estar a sua tomada, eu vou ter a corrente elétrica saindo, por exemplo, aqui, e ela vai passar pelo resistor. Repare um detalhe, se a chave estiver nessa posição, a corrente elétrica vem, passa por esse pedaço de resistor e não vem aqui. Aqui está aberto. Moçada, circuito aberto não vai funcionar. O caminho da corrente elétrica é voltar lá para a tomada, falaremos disso mais tarde, em geradores. Repare que nessa situação apenas esse pedaço da resistência funcionou. Se eu pegar essa chave e deslocar para a direita, eu vou colocar mais resistência em funcionamento. Se eu deslocar para a esquerda, eu coloco menos resistência em funcionamento. E assim por diante.
Para quem já abriu o copo do chuveiro, vai perceber que ele é algo parecido com isso. Lá dentro do copo você tem uma mola. É isso mesmo, é uma mola, é um fio metálico. Tungstênio, por exemplo. Qual que é o objetivo do chuveiro? Aquecer a água. Então o resistor, efeito Joule, vai esquentar a água para você. Muito bem. O que acontece? No chuveiro você tem, por exemplo, aqui está a tomada. Você tem uma voltagem U aqui, a DDP, que você vai ligar, 110 volts, 220 volts. A corrente elétrica entra, vem, passa pelo ponto A, chega até o ponto B. Dependendo da posição da chave, se ela estiver em B, a corrente elétrica desce e volta. Dependendo da posição da chave, se ela for colocada em C, a corrente elétrica passa por toda a resistência e vai embora. Isso é a chamada posição verão e inverno do chuveiro elétrico. E aí tem uma coisa bastante interessante, que cai demais no vestibular. Posição verão, posição inverno. Qual a posição da chave? Mais resistência ou menos resistência? Em geral, as pessoas tendem a pensar o seguinte: mais resistência em funcionamento, mais efeito térmico, posição inverno. Menos resistência em funcionamento, posição verão. Moçada, é o contrário. Vou te provar por quê. Pense no seguinte: quem gera o efeito térmico é a corrente elétrica quando passa pelo resistor. O resistor é apenas o agente que vai dificultar esse movimento da corrente, mas o efeito térmico é gerado pelo movimento dos elétrons colidindo contra os átomos do material. Então, o efeito térmico, o efeito Joule, é gerado pela corrente elétrica. Muito bem. Repare que nessa situação, se você pegar aquelas 4 medidas, potência, resistência, corrente e DDP, quando você muda a chave da posição B para a posição C, tem algo que não muda. Minha sugestão para você: toda vez que ele fizer alguma alteração no circuito, mudou alguma coisa, busque alguém que ficou constante, alguém que não vai mudar. Em geral, isso vai acontecer. Por exemplo, quando eu levo a chave da posição B para a posição C, a DDP da rede não muda. Você foi lá, mudou a chavinha, verão, inverno, inverno, verão, a DDP continua 110 volts ou 220 volts. Então, a DDP permanece constante. Então, seguramente você deve pegar uma equação que tenha DDP. Como você quer avaliar a potência dissipada, aliás, importante aqui, o resistor, devido ao fato de converter energia elétrica em energia térmica, a gente costuma chamar essa potência de dissipada. Dissipou, virou calor. Ok? Então eu já tenho que ter uma equação com potência e DDP. Quando eu levo a chave de A para B, quem que eu estou mudando? A resistência. Então, moçada, para analisar o caso do chuveiro, a melhor maneira é pegar a equação que tenha potência, resistência e DDP. Que equação é essa? Potência igual U ao quadrado sobre R, que é a equação do Poor. Essa é a equação necessária para analisar o chuveiro. E se você pegar outra, você corre o risco de cometer erros. Veremos outros exemplos em exercícios. Muito bem, o que acontece aqui? Repare que a DDP, quando você muda a chave, ela permanece constante. E aí nós temos duas situações: água mais quente, água menos quente. Pense no seguinte: água mais quente, o que eu quero? Potência dissipada maior ou menor? Quero potência dissipada maior. Água menos quente, potência dissipada menor, menos consumo de energia, menos energia dissipada. Água mais quente, mais energia dissipada. E aí observe, se a DDP é constante e eu quero, por exemplo, potência dissipada maior, isso aqui é inversamente proporcional à resistência. Então eu tenho que ter resistência menor. Se eu tenho que ter resistência menor, a chave deve estar na posição B. Uma vez que a corrente elétrica vem, passa nesse pedaço de resistência e vai embora, não passa nela toda. Quando eu quero água menos quente, eu quero potência dissipada menor. Potência dissipada menor, eu vou ter que ter resistência maior. Então aqui a resistência vai ter que ser maior. Para a resistência ser maior, eu tenho que pegar a chave e levar para C, para que toda ela funcione. Então é o contrário. Moçada, quanto maior a resistência, pensa na própria equação do Uri. Maior a resistência, para uma mesma DDP, maior resistência, menor corrente, menor efeito térmico. Então é o contrário do que, em geral, as pessoas pensam. Isso é extremamente importante. Muito bem, antes de fechar a aula, eu vou resolver um exercício sobre o assunto. Eu vou pegar o exercício que está na página 31, é o exercício 8 do Mackenzie. Lembrando que o link da apostila está aí na descrição. Aproveite,
porque essa apostila é simplesmente mágica. Resolver os exercícios sobre ela, você vai acertar qualquer exercício no seu vestibular. Ele fala o seguinte: certo resistor, quando submetido a uma DDP de 24 volts, dissipa uma potência de 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando for submetido a uma DDP de 12 volts será aquela situação que eu disse para você. Em vez de ligá-lo em 24 volts, eu vou ligar uma DDP U2 de 12 volts e quero saber a potência P2 dissipada por ele. Moçada, esse exercício é um convite ao erro, comum no vestibular, porque é o seguinte, repare, ligado em 24 volts dissipa 20 watts, então se eu ligar em 12 volts, que é a metade, a potência será convite ao prazer, 10 watts. Não cai nessa. Não será, eu vou te mostrar por quê. Repare o seguinte, se você vier aqui, a potência, repare, eu tenho DDP, potência e a resistência do aparelho que não foi dada. Nesse caso, é recomendável que você pegue a equação potência igual U ao quadrado sobre R, porque daqui para cá, quem não vai mudar com certeza é a resistência. Foi aquilo que eu te disse. Procure sempre dentre os 4 valores, potência, DDP, resistência, corrente, alguém que permaneça constante. Nesse caso, a vinda daqui para cá, a resistência ela é constante. Então eu vou pegar a equação de potência, DDP e resistência. Se você usar os dados que você tem aqui, você vai calcular a resistência e vai levar para lá. Só que um detalhe, repare, como eu te disse sempre, eu não faço conta de graça. A potência P2 vai ser DDP U2 ao quadrado sobre a resistência que não muda. Então o que eu vou fazer? Potência aqui, 20. DDP, 24 ao quadrado sobre R. Deixa assim. Vem aqui, potência P2, estou procurando. DDP, 12 ao quadrado sobre R. Moçada, repare que o R aqui e o R lá é a mesma coisa. Então, em vez de ficar fazendo conta de graça, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Então, daqui eu tiro que 24 ao quadrado sobre 20 vai ter que ser igual. Troca o R de lugar com P2. Fica 12 ao quadrado sobre P2. Mais uma vez, não vou fazer conta de graça. 24 ao quadrado, 24 vezes 24, sobre 20. Igual 12 vezes 12 sobre P2. Por 12, 1, 2. Por 12, 1, 2. 2 vezes 2 é 4. Por 4, 1. Por 4, 5. O que sobrou aqui? 1 quinto igual a 1 sobre P2. Multiplica cruzado, P2 igual a quanto? 5 watts. 2 detalhes importantes nesse exercício. Primeiro, não faça conta de graça. Segundo, 24, 20 watts? 12, 10 watts? Não. Por quê? Porque a DDP está elevada ao quadrado. Não é uma relação linear simples. É uma relação de DDP ao quadrado, que no caso da letra E de Eva. Muito bem, com isso eu estou fechando essa primeira aula sobre resistores, que é o funcionamento da coisa, vamos dizer assim. Evidentemente que nós vamos ter ainda mais aulas sobre resistores, como por exemplo a associação de resistores, que é a próxima aula. Agora é hora de resolver bastante exercícios para assimilar esse conteúdo. E aí, gostou? Se gostou, já sabe, curte o vídeo, o link da apostila está aí na descrição. Agora é hora de resolver exercícios. Deixe seu like no vídeo, ajude a divulgar o canal. Grande abraço e até a próxima!